Hoje estudaremos sobre a vida de Gideão e como ele foi chamado por Deus para derrotar o exército dos midianitas, com apenas 300 homens ao seu lado. Essa história está escrita no livro de Juízes, capítulo 6. Nascido em tempos conturbados para Israel, Gideão emergiu como um líder improvável. Inicialmente, ele era um homem comum lutando para sobreviver aos ataques e saques dos midianitas às colheitas dos israelitas. Gideão era da tribo de Manassés, e sua família era pouco notável entre as tribos de Israel. No entanto, ele foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa: libertar seu povo da opressão dos midianitas. É aqui que começa a trajetória de Gideão e sua vitória estratégica sobre os midianitas. Mas você sabe por que os midianitas sempre vinham e levavam tudo o que os israelitas produziam? Isso era parte de uma estratégia de guerra e de controle econômico. Eles aproveitavam a época da colheita, quando os israelitas estavam mais vulneráveis e dependiam da produção agrícola para sua subsistência. Então, eles vinham em grandes bandos e roubavam os alimentos e recursos essenciais. Ao privar os israelitas de suas colheitas, os midianitas exerciam domínio sobre eles, enfraquecendo-os economicamente e aumentando sua própria riqueza e poder. Essa prática enfraquecia os israelitas e os mantinham em um estado de dependência e servidão. Além disso, ao privar os israelitas de seus meios de subsistência, os midianitas também minavam sua capacidade de resistência e rebelião. Essa situação de opressão foi um dos motivos pelos quais os israelitas, não suportando mais a servidão, clamaram a Deus por socorro. Vamos analisar o contexto histórico. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida. Durante seu tempo, Israel experimentou uma relativa estabilidade e prosperidade. No entanto, após a morte de Josué, a nação entrou em um período de declínio espiritual e moral, caracterizado pela desobediência aos mandamentos de Deus e mergulhados na apostasia. Como resultado, os israelitas começaram a ser oprimidos por nações vizinhas, sendo constantemente invadidos e saqueados. Em resposta a essas crises, Deus levantou uma série de juízes para liderar o povo em tempos de necessidade. O primeiro juiz mencionado após Josué é Otoniel, que libertou os israelitas do domínio do rei mesopotâmico Cusã-Risataim. Em seguida foi Eude, que derrotou o rei moabita Eglon. Mais tarde, Débora e Baraque lideraram os israelitas contra o exército cananeu liderado por Sísera. Porém, após a morte de cada juiz, o povo se corrompia e mergulhava na idolatria. Por esse motivo, Deus sempre estava levantando adversários contra o seu povo para que eles fossem punidos por sua desobediência e se arrependessem. No período em que Gideão viveu, Israel mais uma vez estava imerso na idolatria. Vejamos o que está escrito no capítulo 6 e versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse período de opressão fez Israel refletir sobre seus pecados e saber que existiam consequências para sua desobediência aos propósitos de Deus. Devido à opressão dos midianitas, Israel se refugiou em penhascos, cavernas e fortalezas, buscando proteção e segurança. Essa medida extrema reflete a intensidade da ameaça enfrentada pelo povo, que tinha suas colheitas devastadas e seus recursos confiscados pelos invasores. Esse período de opressão levou os israelitas a viverem com medo e em constante busca por abrigo, enquanto enfrentavam uma luta desesperada pela sobrevivência. Não suportando mais o jugo dos midianitas, Israel clamou ao Senhor por misericórdia, e mais uma vez, Deus resolveu ouvir e responder à oração do seu povo, providenciando um libertador. Gideão foi o homem escolhido por Deus para essa grande missão de libertar seu povo da opressão dos midianitas e restaurar a aliança entre Israel e o Senhor. Certo dia, Gideão estava escondido no lagar malhando o trigo. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Gideão, ainda duvidando de sua capacidade e da palavra do anjo,
pediu um sinal para provar que realmente o Senhor iria livrar Israel por meio de suas mãos. Ele propôs colocar um pedaço de lã no chão e pediu que, se fosse a vontade de Deus, o orvalho caísse apenas sobre a lã e não sobre a terra ao redor. Deus atendeu ao pedido de Gideão, e na manhã seguinte, apenas a lã estava molhada de orvalho. Ele espremeu e encheu uma taça com a água que saiu da lã, porém o solo permanecia seco. Mesmo assim, Gideão buscou mais uma confirmação, pedindo que desta vez o orvalho caísse sobre a terra e não sobre a lã. Novamente, Deus atendeu ao pedido de Gideão, realizando o sinal conforme solicitado. Esses sinais fortaleceram a fé de Gideão e confirmaram que Deus estava com ele em sua missão de libertação contra os midianitas. Gideão iniciou sua jornada reunindo um exército de 32 mil homens. O Senhor disse a Gideão: "Você tem gente demais. Se eu lhes der a vitória, Israel poderá orgulhar-se contra mim e dizer: minha própria mão nos livrou. Agora, anuncie ao exército: quem for covarde e medroso, pode voltar para casa e sair do Monte Gileade." Após ouvir essas palavras, voltaram para casa 22 mil homens. Apesar da redução drástica, Deus ainda considerou o número restante muito grande. Ele instruiu Gideão a conduzir uma seleção mais rigorosa, levando os soldados até o rio para beber água. Aqueles que se curvassem para beber com as mãos, sem perder a vigilância, seriam mantidos. Os demais deveriam ser dispensados. Apenas 300 homens mostraram-se atentos enquanto saciavam a sede, mantendo-se alertas às possíveis ameaças. Este grupo, com sua disposição e prontidão, demonstrou ser a escolha de Deus para enfrentar os midianitas. Esses 300 homens, escolhidos entre milhares, tornaram-se os heróis que, sob a liderança de Gideão e com a bênção de Deus, desempenhariam um papel crucial na vitória sobre os opressores de Israel. No capítulo 7, versículos de 16 a 22, vemos como ele dividiu seus homens em 3 grupos de 100 e os equipou com trombetas, cântaros de barro e tochas. Pela ótica humana, esse exército estava pronto para ser destruído, pois suas armas de guerra não eram adequadas para uma batalha com um exército maior e mais preparado. Na calada da noite, seguindo as instruções de Gideão, eles cercaram o acampamento inimigo no vale de Jezreel e, simultaneamente, soaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas acesas. O estrondo repentino e a visão das tochas acesas espalharam o pânico entre os midianitas, que começaram a se atacar em confusão. O exército de Gideão então aproveitou a oportunidade, lançando-se contra os midianitas, quebrando seu controle e causando uma rota completa. Essa vitória não apenas garantiu a libertação de Israel da opressão dos midianitas, mas também serviu como um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Ele capacitou um pequeno exército a superar uma força esmagadora, demonstrando que, quando confiamos em Deus e seguimos suas instruções, Ele pode nos conduzir à vitória, independentemente das circunstâncias. Esta história inspiradora continua a lembrar-nos que, mesmo diante dos maiores desafios, podemos confiar em Deus para nos guiar e nos dar força para triunfar. A história de Gideão é um testemunho notável da fidelidade de Deus em usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Que a história de Gideão nos inspire a confiar na providência divina e a buscar coragem mesmo nas situações mais desafiadoras. E essa foi a história de Gideão, e como ele derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para acompanhar toda essa jornada pelas páginas das Escrituras Sagradas.